Mateus capítulo, meus irmãos, de número 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós quem dizei quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus, o Filho do Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos... Verso 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Eu estava lendo aqui esta palavra e eu pude ver os irmãos conferindo comigo a leitura bíblica, né? Que bom que nós temos hoje essa possibilidade de conferir a Bíblia, a leitura. Você sabia que na antiguidade não era assim? Somente o sacerdote, né? O Papa, os antigos tinha a Bíblia. Então ele lia e ninguém conferia a leitura. Mas hoje a Bíblia, ela tem até mesmo no nosso telemóvel, né? A gente pode até baixar o aplicativo. E isso, meus irmãos, teve um custo muito caro de pessoas que se dedicaram, aleluia, para traduzir a Bíblia para tantas outras línguas. Levante a palavra de Deus assim aos céus, ou levante as suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, fale conosco através da tua palavra. Diga: meu Deus, eu creio que a tua palavra é fiel, verdadeira, para abençoar a minha vida. Amém. Tomem assentos, prezados. Desocupe a tua mão, arruma um lugar. Agora, com as suas mãos livres, dê a melhor salva de palmas. Aleluia. O tema desta palavra é Jesus, a rocha inabalável. Repita comigo: Jesus, a rocha inabalável. Eu acredito que diante de um cenário em que nós vivemos, quando eu falo cenário, estou falando do mundo, né, do mundo contemporâneo, em que nós contemplamos tantas coisas boas que Deus tem proporcionado para cada um de nós e tem nos dado para usufruir. Nós também, diante desse cenário chamado mundo, nós também temos grandes desafios e também nos deparamos com muitas questões que
é preciso revê-las. Por isso que eu acredito que este tema, Jesus, a rocha inabalável, é um tema, aleluia, bastante preciso, eu posso até dizer imprescindível, aleluia, para o momento em que nós estamos vivendo. Se nós olharmos, nós podemos ver que muitas pessoas estão batendo em muitas portas. A maioria das pessoas, elas nem olham se essas portas são verdadeiras, são portas de luzes. Porque a maioria das pessoas, elas querem a solução. Elas querem a solução do problema. E diante dessa situação, meus queridos e amados irmãos, a gente percebe que muitas pessoas têm se esfriado na fé. Alguns têm se apostatado na fé. Outros, meus queridos e amados irmãos, trilha caminhos errôneos na sua vida. E quando elas menos percebem, elas já estão diante de um grande abismo, diante de uma situação, aleluia, que somente Deus pode resgatá-la, somente Deus pode mudar o cenário da sua história, somente Deus pode mudar a sua vida. Então, por isso que nesta manhã eu tenho aqui essa proposta de Deus para cada um de nós. Eu quero apresentar aqui nesta manhã Jesus como a rocha inabalável. Observe que para nós entendermos, é preciso, meus irmãos, nós darmos uma olhada, aleluia, no texto em que nós acabamos de ler. Jesus está retornando à cidade de Cesareia. Quando nós observamos esta cidade, não é uma cidade tão grande, pois não era a primeira vez que Jesus havia passado em Cesareia e operado milagres. Mas desta feita Jesus havia passado, havia operado alguns milagres, e a Bíblia diz que agora ele retorna a Cesareia, aleluia, louvado seja Deus, para ouvir os seus discípulos. Ele não vem agora a Cesareia para levantar um paralítico, ele não está retornando a Cesareia para curar um cego, ele não está retornando a Cesareia para a multiplicação de pães, ele não está retornando a Cesareia, meus queridos e amados irmãos, para pregar o evangelho. Ele está retornando a Cesareia para ir ter com os discípulos, porque a cidade inteira falava a respeito do mestre. Acreditava-se que ele era um profeta, acreditava-se que ele era Elias, apregoava-se que ele era Jeremias, apregoava-se que ele era João Batista, apregoava-se, queridos e amados irmãos, que ele era um profeta enviado por Deus. Então Jesus, ele vem a Cesareia, ele reúne os seus discípulos, e eu imagino Jesus olhando nos seus olhos, fazendo a seguinte pergunta: o que dizem os homens ao meu respeito? A resposta é: mestre, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou quem sabe um dos profetas. Jesus olha para eles e diz: e vocês,
o que dizem, qual é a vossa crença? Qual é a vossa crença ao meu respeito? A resposta é unânime. Mas saindo da boca de Simão, chamado Pedro: o Senhor não é Elias? O Senhor não é João Batista? O Senhor não é Jeremias? Porque nenhum desses são rochas inabaláveis. O Senhor é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Em outras palavras, o Senhor é a rocha, pedra fundamental. O Senhor é o Cristo, aleluia, o Filho de Deus. Olhando para o texto em que ora acabamos de ler aqui nesta noite, aliás, nesta manhã, há muitos pensamentos teológicos a respeito de quem é a pedra. Porque no capítulo 16, no versículo 18, aleluia, está escrito: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, dentro desse verso 18, há muitas linhas de pensamentos. Diga comigo, diga linha de pensamentos. Teologicamente falando, desde o primeiro século, que é o século da era antiga, o século de Cristo, a Igreja Católica Romana, ela proclamou e decretou na sua linha de pensamento teológica que a pedra é Pedro. É Pedro. Então eles dizem: olha, Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Por isso que eu disse para vocês que há muitas linhas de pensamento teologicamente dentro desse raciocínio, aleluia. Quem é a pedra? Porém, eu quero te dizer que Pedro não é inabalável. Para nós entendermos esta linha de pensamento teológica, é preciso nós darmos uma olhada no texto original. O que é o texto original, pregador? Nós temos aqui a Bíblia em português, mas a Bíblia, ela não foi escrita em português. O Novo Testamento foi escrito no grego, depois traduzida para muitas línguas. Então preste bem atenção, queridos e amados irmãos. Pedro, em grego, significa Petros. Petros, ou seja, e esta palavra Petros significa no grego fragmentos de pedras, ou seja, pedaços de pedras. Ou seja, Pedro é Petros no grego, que significa pedaços de pedras. Ou seja, Petros, aleluia, aleluia, fragmento de pedra, ou seja, pedaços de pedra. Jesus está dizendo para Pedro: você é Petros, pedaços de pedra. Agora, Petra é no grego pedra, ou seja, Petros é derivado de Petra. Quem compreende, diga amém. Ou seja, Petra é Jesus. Jesus, ele é a Petra no grego, no original. Jesus está dizendo: eu sou
Petra. Ou seja, você, Pedro, é Petras. Ou seja, você é pedaços de pedra. Mas eu sou a pedra verdadeira. Eu sou Petra. E Pedro reconhece isso. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, aleluia, Pedro reconhece isso, quando o apóstolo Paulo escreve em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 11, que, aleluia, a pedra, aleluia, aleluia, que foi rejeitada pelos homens. Ou seja, Paulo escreve dizendo, meus queridos e amados irmãos, que a pedra fundamental, aleluia, que é Cristo, ela foi rejeitada. Então Pedro reconhece a escrita do capítulo 4 de Atos, aleluia, escrita por Lucas, no seu capítulo 4, no versículo 11, quando a Bíblia diz que Jesus, a pedra angular, rejeitada pelos homens. A prova disso, queridos e amados irmãos, é que lá na primeira carta, louvado seja Deus, de Pedro, no seu capítulo 2, no versículo 6 ao versículo 8, a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro não só reconhece, mas ele afirma dizendo, aleluia, que a pedra angular e também, aleluia, a pedra de tropeço, que os homens não a receberam, que veio ao mundo, mas os homens não abraçaram, que veio ao mundo, mas os homens não a reconheceram. No seu capítulo 2 de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, a Bíblia diz que, aleluia, Pedro afirma dizendo que os homens também rejeitaram. Quantos compreendem? Diga glória a Deus. Pastor, mas o senhor acabou de falar que Jesus, ele era a pedra angular e a pedra de tropeço. Está escrito no texto. Então eu não entendi, pastor, por que Jesus era a pedra de tropeço. Eu vou te explicar. Jesus, ele era judeu. E no século I, aleluia, o Império Romano era o império que dominava. O poder estava sobre os romanos. Se existe uma das características muito aprimorada dos romanos, era construir ruas, construir avenidas, aquelas pedras, meus queridos e amados irmãos, que eles iam colocando sobre as ruas, eles anivelavam, deixava tudo bem nivelado, mas sempre no meio da rua, a história romana conta, aleluia, que eles deixavam uma pedra desnivelada. E esta pedra, que ficava um pouquinho mais alto do que a outra, na história romana, ela era conhecida como pedra de tropeço. As pessoas iam caminhando e elas tropeçavam. É por isso, louvado seja Deus, que o apóstolo Pedro, no seu capítulo 2, na primeira carta, no seu verso de número 6 ao 8, ele disse que Jesus, ele é a pedra angular, mas também ele é a pedra de tropeço. E eu vou te explicar o porquê, aleluia, Pedro usou esse termo, aleluia,
pedra de tropeço, referindo-se a Cristo. Ou seja, como eu já disse para você, os romanos construíam as ruas, nivelava e sempre deixava uma pedra mais alta do que a outra. Isso proposital. As pessoas caminhavam e tropeçavam. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro, ele diz que Jesus, ele é a pedra de tropeço. E eu vou te explicar lá no capítulo do Êxodo, aleluia, no seu capítulo 20, no versículo 1 a seguir, a Bíblia diz que lá no Monte Sinai, aleluia, no Monte Sinai, Deus revela a Moisés, aleluia, os mandamentos, ou seja, a lei. E a Bíblia Sagrada diz que a lei revelada a Moisés tinha um único propósito, aleluia, de as pessoas tropeçarem, ou seja, de as pessoas identificarem o pecado. Ou seja, o homem, aleluia, antes da lei, ele pecava, mas ele era como se não soubesse o que era pecado. Quando a lei é criada, então estabelece um estatuto, estabelece, aleluia, louvado seja Deus, um propósito. Ou seja, não roubarás. Se o homem roubasse, então era pecado. Não cobiçarás. Se o homem cobiçar, é pecado. Não adulterarás. Se adulterarás, é pecado. Aleluia, assim por diante. Ou seja, a lei veio para mostrar, aleluia, e trazer o entendimento do pecado. É por isso, queridos e amados irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que a lei foi revelada para mostrar o pecado do homem. Quando você quebra o código da lei, você afringe. É sempre. Por que existe semáforo? Porque existe uma lei que, se você não respeita o semáforo, a sinalização, você é o infrator da lei, e você vai responder por aquilo. Quantos compreendem? Levante a mão para o céu. Então a lei, ela veio para trazer entendimento ao homem caído desde Adão. Lembra que eu falei para você que o homem pecava, e era como se ele não tivesse o entendimento do seu pecado. A lei estabelece, ou seja, a pedra de tropeço era para mostrar para as pessoas o sinal. A lei, ela veio para trazer também o sinal. Só que a lei não resolveu. A lei trouxe, aleluia, essa situação, meus irmãos, de mostrar o pecado, mas a lei não trouxe a solução. Quantos compreendem, diga glória a Deus. A solução só veio através da rocha inabalável. Levante a sua mão, diga rocha inabalável. Diga rocha inabalável. Diga rocha inabalável. A Bíblia Sagrada diz, queridos e amados irmãos, lá no livro, aleluia, louvado seja Deus, de aos Romanos, no seu capítulo de número 8, no seu versículo de número 9, que a salvação é uma dádiva. Em Tito, no seu capítulo 2, a salvação não é uma recompensa. O que é recompensa? É aquilo que você faz, é aquilo que você presta. Você trabalha e você precisa receber pelo seu trabalho. Você planta e você vai colher, aleluia, do seu trabalho de plantar. Você presta um serviço e você colhe, aleluia, daquilo que você prestou.
A salvação, segundo Tito, não é assim. A salvação não é uma recompensa. Eu estou salvo pelas obras. Eu estou salvo pelas obras, não. As obras, ela é consequência da salvação que já aconteceu primeiro do que ela. Repita comigo e diga: a salvação. Diga comigo: a salvação, ela vem primeiro. E as obras, diga, as boas obras, são consequência da salvação. Então presta atenção, Tito escreve dizendo: meus queridos e amados irmãos, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então é através dessa graça que se manifesta que a salvação, ela veio, aleluia, a todos os homens, independente de raças, cultura ou língua. E a Bíblia Sagrada vai dizer, queridos e amados irmãos, que a salvação, ela é, aleluia, pela graça, não por uma recompensa. Eu quero te dizer aqui nesta manhã, diante desta palavra que eu estou pregando, aleluia, Pedro, ele não é, aleluia, a pedra fundamental, aleluia, da igreja. Apesar de alguns raciocínios teológicos defender esta tese, a igreja, aleluia, ela prega, a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja protestante, ela acredita, queridos, à luz da palavra de Deus, que Pedro não é, aleluia, pedra fundamental, porque a pedra fundamental não é, aleluia, louvado seja Deus, alguém que seja perecível, não é alguém que possa mexer com as suas estruturas. É por isso que Jesus disse assim, aleluia, as obras do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, porque esta pedra é Cristo, é a rocha inabalável. Levanta a sua mão e dá glória à rocha inabalável. Eu quero convidar você nesta manhã para se apegar a Ele. Eu quero convidar você nesta manhã, aleluia, quem sabe está vivendo momentos difíceis na sua casa, momentos difíceis no seu ministério, momentos difíceis na sua família, momentos difíceis na sua vida cotidiana. Eu quero te convidar nesta manhã para você se apegar à rocha inabalável, ainda, queridos e amados irmãos, que eu e você não tenhamos, aleluia, essa estrutura, porque somos frágeis, somos carnes, somos vulneráveis. Eu quero te dizer aqui nesta manhã, aleluia, que a igreja tem uma promessa, aleluia, o inferno não poderá arrancar esta promessa, aleluia, as palavras de maldição não poderão destruir esta promessa, aleluia, as sortes espiritual da maldade não poderá destruir esta promessa, as obras de macumbaria e de feitiçaria não poderá destruir esta promessa. A igreja, ninguém há de parar, porque ela está fundamentada sobre a rocha verdadeira. Oh, aleluia. Nós somos fragmentos de rochas, nós somos pedaços de pedras, mas Cristo é a rocha, é a pedra estrutural da igreja. Quando você olha para a igreja, todavia perseguida, mas nunca vencida, quando você olha para a igreja, nós vemos os cristãos sendo mortos nas covas dos leões,
Nós vemos os cristãos à luz da história da igreja sendo lançada no Coliseu. Nós vemos os cristãos à luz da história da igreja. Nós vemos os cristãos, aleluia, sendo mortos na arena. Mas a Bíblia diz que a igreja nunca parou. A igreja sempre avante, aleluia, porque a igreja, ela não está na dependência de governo desta vida. A igreja não vive a dependência de autoridades desta vida. Eu não estou dizendo que a igreja não está submissa, aleluia, a obedecer e cumprir o seu papel diante da autoridade. Não é isso que eu estou pregando. O que eu estou pregando, queridos e amados irmãos, aleluia, é que a maior autoridade da igreja, ou na igreja, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. A igreja, ela não é, aleluia, pastoral. A igreja, ela não é sacerdotal. A igreja, ela não é apostolicamente, aleluia, ligada, aleluia, aos homens. A igreja, aleluia, ela não é minha, ela não é sua. A igreja, queridos e amados irmãos, ela não é deste mundo, ela não é da sociedade, ela não é desta vida. A igreja é do reino, 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 é do reino. Levanta, levanta a tua cabeça, levanta a tua esperança, aleluia. Nem a morte poderá deter a igreja, porque esta igreja, a igreja de Cristo, ela é eterna. Nem a morte poderá deter. Apegue-se à rocha que é Cristo. Versículo 18: pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: eu sou a pedra, você é Petros, pedaços de pedra, mas sobre mim a igreja está edificada. Fique de pé nesta tarde. Aliás, fique de pé nesta manhã. Aleluias. Deus está falando com você. Se você é a igreja, não tenha medo das afrontas de Satanás. A Bíblia diz que somos rodeados por grande nuvem de testemunhas, e como igreja de Cristo devemos testemunhar e defender a nossa fé e apregoar ao mundo inteiro esta palavra, que é uma palavra de vida. Então dê um glória a Deus para Jesus. Segure as mãos aos céus. Senhor nosso Deus, diante desta palavra, eu quero, Senhor, pedir ao Senhor agora que o Senhor possa entregar as profundas revelações. A revelação da palavra já foi dita. Agora eu te peço, Senhor, nos traga com clareza os mistérios das revelações. Repreenda, Senhor meu Deus, todo o laço do maligno. Concede, Senhor, a bênção da prosperidade. Levante a sua mão, diga comigo: Espírito Santo, bem alto, Espírito Santo, revela nesta manhã o profundo, o escondido. Diga: meu Deus, confirma as revelações
do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Tomem assentos, prezados. Preste atenção à divina revelação, para que você não perca a bênção de Deus. O Espírito de Deus, Ele é aquele que não erra, e é aquele que não se engana. Tem duas pessoas entre nós, que o Espírito Santo revela, que essas duas pessoas, vocês, há um tempo atrás, já tiveram sérios problemas nos teus rins, e através da sua presença aqui nesta manhã, Jesus está te curando definitivamente. Não confirma o meu irmão? No meio é uma, aqui da frente é a segunda e a última. Toma posse, rins novos, para a glória de Deus. Tem 18 pessoas em nosso meio, que essas 18 pessoas, vocês entraram aqui nesta manhã, fazendo prova com Deus. O Senhor me revela que esta prova, ela está associada a uma situação na sua família, e Deus me revela que você não sabe como conciliar, como lidar, como resolver. E se essas 18 pessoas crer, o Senhor, ainda esta semana, a semana começa hoje, ainda esta semana, o Senhor está trazendo a solução. Você quer a vitória? Vai haver harmonia. Isso, vai ter a solução de Deus. Isso, aqui também, Lara. Aqui é uma, aqui é outra. Aleluia, louvado seja Deus. Não confirmou o Senhor essas mãos. Lá atrás, a última do banco. E a igreja bate palmas para Jesus. Diga glória a Deus. Tem uma pessoa que você está com o seu coração muito triste, e o Senhor manda te dizer que o que aconteceu é permissão do Senhor, mas você não sabe o amanhã. Deus permitiu. No amanhã, aliás, no amanhã você saberá, porque Ele permitiu isso. Às vezes tem coisas que Deus permite ou faz na nossa vida, que no momento nós não compreendemos. Onde está essa pessoa revelada? Não, não é meu irmão, não é a minha irmã. Lá atrás, receba a vitória de Deus. Cadê as palmas de vitória? O Espírito de Deus está revelando 12 pessoas, que essas 12 pessoas, Labaia, Surianda, Labaia, você precisa de um milagre, e este milagre, me diz o Espírito de Deus, aleluia, é para uma pessoa da sua família. Deixa eu terminar a revelação, irmã. Essa pessoa da sua família, me diz o Espírito de Deus, que ela está em tratamento médico, e através da sua oração, você está acreditando no milagre de Deus. Se você acredita no poder da revelação, a mão de Deus já é favorável. Uma lá atrás aquela senhora, a minha irmã obreira não é a revelada. 2 mãos lá, aleluia, 4, cadê as demais? 5, 6, 7, aleluia, 8, aleluia, 9, cadê as demais? Receba a vitória, receba lá no fundo.
Glorifique a Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem recebe essa paz diz amém. Diga assim: Deus é bom para mim e a vitória é nossa. Quem crê assim pode sentar e louvar Jesus com palmas bem fortes. Adore, 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 adore ao Senhor. Aleluia. Aqui tem 4 mães que você tem orado pelo casamento dos teus filhos. E o Senhor diz que Ele já visitou os teus filhos aqui nessa manhã. A irmã que levantou a mão é uma, ali é outra, 2, 3, falta mais uma pessoa. Não, cadê você? Ali que levantou a mão. Irmã, recebe na tua vida a vitória para o teu filho, para o casamento dele, em nome do Senhor. Aleluia. Aqui tem uma pessoa que me revela o Espírito Santo de Deus, que você está pedindo para o Senhor preparar para você uma viagem. Você quer fazer algo e você já conversou com o Espírito Santo como que você quer que Deus faça. E o Senhor está falando para você que nessa manhã Ele está confirmando essa bênção e Ele vai preparar tudo que você precisa para essa viagem. Cadê essa pessoa? Aqui. Recebe a tua vitória em nome do Senhor. E as palmas bem forte, bem forte. Aleluia. Aqui tem uma pessoa que revela o Espírito Santo do Senhor. Ele revela e não se engana. Deus está tocando no teu intestino. Por várias noites você acorda com dor forte na tua barriga, no teu intestino. E o Senhor fala que Deus está tocando na tua saúde aqui nessa manhã, te dando grande livramento. Irmã, Deusuvita, recebe a tua vitória. Recebe o teu milagre, recebe a tua bênção. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui tem uma mulher que você clamou. Você clamou de uma maneira... Sabe aquela mulher do fluxo de sangue que ela falou assim: eu vou e tocarei na orla dele, quando eu tocar eu serei curada. Você orou pelo teu esposo, mas você orou com tanta fé, pedindo uma bênção para ele. E o Senhor te diz que naquele momento Ele já decretou sobre a tua vida essa vitória. Ele te revela aqui nessa manhã que quando você orou, o teu clamor chegou até a presença dele. Cadê essa mulher? Você orou pelo teu esposo, recebe. E o Senhor fala que Ele já ouviu o teu clamor e a tua voz. Aleluia! Louve o Senhor com palmas bem forte, igreja. A última revelação que o Senhor me revela, aleluia. Aqui tem uma pessoa que Deus está dando para você um livramento, aleluia. Um livramento muito grande. E é relacionado no teu coração. E você por várias vezes já falou assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Você sente algo que você sabe que não é normal. E o Senhor fala para você, Ele te dá a vitória, te dá o milagre e te dá o livramento. Cadê essa pessoa? É no teu coração. Cadê você? Não confirma. Cadê essa pessoa aqui? Irmã, recebe a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor, que sobrou o inimigo cair. Cantarei ao Senhor, minha força é o Senhor, derrotou, afogou o império do mal. Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor, que sobrou o inimigo cair. Cair, e sobrou o inimigo. Ele caiu! Caiu, e sobrou o inimigo. Caiu, na tua igreja ele caiu, e sobrou o inimigo. Caiu, na tua família ele caiu, e sobrou o inimigo, e sobrou.